Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês por estar me ajudando com esse canal. E peço a você que assista esse vídeo até o final, porque eu gostaria, desde a madrugada que eu queria gravar outro vídeo, mas o Espírito Santo, ele fala ao meu coração desde madrugada sobre a volta de Jesus. Então nós podemos ver pregações em tudo que é lugar, pregação de autoajuda, palavra só de autoajuda, mas as pessoas estão esquecendo da volta de Jesus. E isso é uma questão que uns acreditam, outros não, mas vai acontecer. Então, louvado seja o nome do Senhor, e peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esta palavra que você está ajudando a espalhar a palavra de Deus. Então, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo aqui de número 4, o versículo 16 diz assim, o 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Louvado seja Deus. Então, a palavra hoje é sobre o arrebatamento. Um assunto que muitas pessoas, elas não querem nem ouvir. Por que elas não querem ouvir? Porque elas não estão preparadas para serem arrebatadas. Tem umas pessoas que quando uma pregação dessa vai para a plataforma, elas dizem que vamos dizer, a pessoa assistiu muito filme, criou muita coisa. Não, isso está na palavra de Deus. Só para você ver, se tem duas coisas que é certa na vida do homem, é a morte e a volta de Jesus. A vinda de Jesus. Você sabe por quê? Porque o ser humano, ele não pode mudar nada. Você lembra quando Deus mandou anunciar a destruição de Sodoma, de Gomorra? Ali Abraão, ele questionou, ele lutou pelaquela população, chegando a um ponto até que ele arrumasse 10 pessoas que quisessem negócio com Deus, Deus não destruiria, ou até 5, mas ele não encontrou. Se você vê aquela cidade Sodoma era sendo avisada que ela ia ser varrida pelo fogo, eles não acreditaram. Gomorra, o homem estava tão apegado, estava tão ligado às vidas mundanas que eles levavam, a coisa não tinha mesmo limite de nada. Chegou o juízo, Abraão andou em Sodoma, Ló, e não arrumou ninguém que quisesse. Era só as 2 filhas de Ló, e a esposa ainda se perdeu. Mas eles andaram em Gomorra. Gomorra não tinha ninguém. Mas a esperança ali, porque havia 5 cidades ali naquele vale. Então Abraão vai a Adma. Ele diz, não é possível que mesmo Sodoma estando desse jeito, Gomorra, Ló, mas nós não achamos alguém em Adma. Mas não tinha ninguém em Adma que quisesse Deus. Mas ainda Abraão
ele tinha esperança que ele encontrasse alguém. Aí ele foi à cidade chamada Zebolim. Mas chegando em Zebolim, ele anunciou, disse: ei, Deus vai destruir vocês, mas se eu arrumar aqui ao menos 5 pessoas, Deus não destruirá. Mesmo assim eles não quiseram Deus. Mas Abraão não deu por perdido, ele seguiu para Bela, a cidade chamada de Bela, mas também chamada de Zoar, que ficava no mesmo vale aonde essas 5 cidades, ia ser varrida pelo fogo. Então Abraão chega em Bela, chamada também de Zoar, e começa ali, vamos dizer, a evangelizar, ver se ele encontrava alguém, mas não quiseram. Quando pensou que não, o fogo varreu tudo. E para nós ver em que situação a humanidade se tornou numa época daquela, que já tinha sido punido a humanidade inteira, sobrevivendo só uma família. Eu estou falando dessas 5 cidades, mas antes disso, Deus já tinha destruído a população da terra com um dilúvio. Noé pregou 120 anos e não conseguiu ganhar ninguém. Hoje nós estamos pregando, Jesus vai voltar, queira você ou não, mas Jesus vai voltar. Você está preparado? Hoje você abandona Ele, hoje você deixa Ele, hoje você não quer Ele, mas amanhã você querá morar, você vai querer morar com Ele, reinar com Ele, e é tarde demais, é tarde demais. A palavra dos últimos dias tem sido um símbolo que Deus tem dado de uma cruz e com 2 mensagens. Deus me deu esse mistério, esta visão. Essa cruz já está sendo propagada por aí. É uma cruz com a palavra em cima dizendo lembre-se, e embaixo dizendo amanhã pode ser tarde demais. Deus está falando é disso mesmo. Jesus vai voltar. A volta de Jesus, mas muitos, eles não acreditam. Mas Jesus disse que quando ele voltasse, estaria como na época de Noé. O povo não estava nem aí. A gente prega, a gente anuncia, mas o povo, eles não estão nem aí. Eles pensam que Jesus não vai voltar, e vai. Na época do dilúvio, Noé pregou esses 120 anos, eles não quiseram nada, mas quando foi na hora, eles queriam se salvar, chegando a ponto de mandar que Noé abrisse a arca, para eles servir ao mesmo Deus, mas Deus já tinha fechado a porta, porque Deus sabia que isso ia acontecer. Hoje essa porta é a da graça, hoje você pode entrar por ela, então entre ainda enquanto é tempo, porque amanhã poderá ser tarde demais. Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você, para morrer para nos salvar, para você não vir morrer eternamente. Então aqui na Bíblia é muito claro, a vinda de Jesus, ela é notificada 318 referência apenas no Novo Testamento. Sua vinda se dará em 2 fases, em 2 etapas, em 2 fases distintas. Então 318 vezes fala na Bíblia sobre a vinda de Jesus. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vela sobre esta palavra para cumprir. A Bíblia diz aqui também que é impossível que Deus venha mudar ou que Deus venha mentir. Então ele diz que passará tudo, mas as palavras deles não hão de passar. Então está escrito aqui nesse manual de instrução, vai acontecer. Tem pessoas que questionam
mas elas não lêem a Bíblia, elas não conhecem, porque se elas lêem a Bíblia, elas vão falar a mesma língua, elas vão pregar a mesma coisa que nós pregamos. Então eles falam de tese deles mesmos sem ler a Bíblia. Nós falamos o que está escrito. Então 318 passagens está escrito na Bíblia sobre a vinda de Jesus. Só que Jesus vai vir em duas fases. A primeira fase, Jesus virá para a igreja. Foi o que eu acabei de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 e 17. A primeira fase, ele vem para a sua igreja. É num abrir e piscar de olho, a igreja vai ser arrebatada. Aí aqueles que ficarem aqui, aqueles que amam o mundo mesmo, eles vão odiar. Isso vai ficar tão difícil que o homem vai pedir a morte e não vai morrer só na hora certa, só quando for na segunda vinda dele. Porque a primeira vinda de Jesus aconteceu quando ele veio, nasceu, cresceu, pregou, operou grandes milagres e maravilhas, ensinou, e aí ele morreu e ressuscitou para pagar o seu preço. Mas ele vai voltar agora, o Cristo ressurreto, como labareda de fogo, tomando vingança, aqueles que não obedecem a Deus e nem o Evangelho. Aí tem pessoas que dizem, pastor, eu não acredito nisso. Tem uma coisa que eu vou dizer a você, não se ofenda, mas não precisa de fé para ir morar no inferno, precisa de fé para ir morar no céu. Aí sim, essa noite eu tive uma visão com um caminho que Deus tenha misericórdia. Era um caminho muito difícil, era um caminho muito estreito, tantas as pessoas estavam ao lado daquele caminho, ao lado, mas eu passava porque nós tínhamos que ir para uma reunião, mas olha um lugar difícil de chegar, porque o caminho é estreito, mas eu chegava lá no final. Quando eu chegava no final, para a reunião, eu me acordei, e eu vou lhe dizer que esse lugar é longe, esse lugar é difícil de chegar lá, mas é difícil você sozinho, você sozinha, mas com Jesus é não, com Jesus é fácil, porque esse caminho largo, ele parece que é fácil de você andar, de nós andar, mas o final não dá certo. Essa porta larga, parece ser mais fácil você entrar por ela, mas a nossa porta de nós entrar, é a que o Senhor deixou lá em Mateus ali, 7, 13, 14. Ele diz que a porta é estreita, o caminho estreito, mas é o caminho que leva à vida eterna. Andar no caminho largo, nós já nascemos nesse caminho, porque nascemos no pecado por causa de Adão. Por isso que temos que nascer de novo. Só aceita o caminho estreito, a porta estreita, se nascer de novo. Se nascer só da carne, nunca vai aceitar. Mas se nascer da água e do Espírito, aí sim. Por isso que Nicodemo era doutor, mas não entendia de nascer de novo. Mas Jesus chegou e ensinou a ele, e ele o aprendeu. Então aprenda com Jesus o que é o nascer de novo. Então, a primeira etapa, ele vai voltar para a sua igreja. Vai ser no abrir e fechar de olho. Você critica a pessoa que ora, a pessoa que canta, a pessoa que prega dentro da sua casa. Mas você pode ter certeza de duas coisas. Como a morte é certa na sua vida,
Você pode ter certeza que você vai procurar ela e você não vai achar. E isso você pode dizer que é fictício, dizer o que você quiser dizer, mas você, no jeito que você não pode aumentar nada na sua altura, uma pessoa bota um salto, depois tem que descer dele, fica da mesma altura. Do mesmo jeito vai acontecer. Aquele que não acredita, ele vai ter que acreditar. Não tem que ande tocando gaita para quem serve a Deus, mas naquele dia você vai procurar e você não vai achar. Uns dizem, seca o verso, isso vai acontecer. Quem é você para mudar o que está determinado por Deus? Quem somos nós? Ninguém poderá mudar isso. Então você vai procurar e não vai achar. Aí você vai ter que dar notícia porque não vai poder esconder. Isso é a primeira vinda. Ele vai vir no calar da noite, do jeito que você não acredita. Ele vai vir na noite em um lugar, no dia em outro. Por que eu digo isso? Porque tem lugar que quando aqui é noite, lá é dia, quando lá é dia, aqui é noite. Por isso que eu digo isso. Não é que a gente sabe qual é a hora, nem que Jesus vem não, que muitos já marcaram, não quero aqui dizer nome, mas eles todos erraram. Porque marcaram as datas e vocês conhecem a história. Então a primeira fase aqui vai pegar as pessoas que não acreditam, vai pegar de surpresa, mas para aqueles que estão esperando a vinda de Jesus, eles vão estar preparados. Mas a segunda vinda, a segunda fase da sua vinda, Jesus virá para livrar Israel no final da grande tribulação. Está escrito lá em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 25 ao 29. A segunda vinda ele virá livrar Israel, porque Israel está cercado. Israel está sem saída, mas ele vai vir livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Virá publicamente, todo olho verá. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Naquele dia você que ficou, você vai acreditar, mas é tarde demais. Você já tem sofrido tanto com a grande tribulação, porque na primeira vinda você não vai ver, você não vai saber de nada. O povo vão desaparecer. Você já assistiu alguma coisa sobre o arrebatamento? Pois é só você ler na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja. Isso não foi inventado por ministério, não foi inventado por homem, não. Isso foi coisa de Deus. Satanás, ele pensou que já tinha com certeza a humanidade inteira, mas Jesus veio pagar o preço, mas daqueles que quiser ser salvo, daqueles que quiser Jesus, aí sim, os que quiserem Jesus, eles vão ser salvos, mas os que não quiserem vão continuar perdidos. A primeira fase da vinda de Jesus, ninguém vai saber. O filho vai desaparecer, ou o pai desaparecer, ou a mãe. Seja aquele que estiver preparado, esperando a vinda do Senhor. Então Jesus vai voltar. Continua a perguntar a você, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para ir na primeira fase, no arrebatamento, que ele vem buscar a igreja, não abrir e fechar de olho? Ou você vai ficar aqui para a tribulação? Porque nós já estamos vivendo o princípio das dores, todos os sinais. Eu vou gravar outra pregação sobre isso, porque senão fica muito grande a pregação.
Então você está preparado ou preparada para a vinda de Jesus? Então a segunda fase, todo olho verá, e ele virá tomando vingança contra os rebeldes. Está lá em Apocalipse 19, 11, 21. E estabelecerá um trono de Davi, em Isaías 9, 6, 7. Estabelecerá um governo teocrático. Está lá em Salmo 2, do 1 ao 4. Daniel também, capítulo 2, versículo 44 e 45, está escrito. É só você pegar as referências que eu estou dando aqui na Bíblia, quando você estiver assistindo no YouTube, é só você pegar e notar as referências que eu estou dando para você ver. Então Jesus, ele vai voltar em duas fases. A primeira vai ser escondido, vai ser num abrir e piscar de olho. Os que tiver preparado vão partir, os que não tiver vão ficar. Mas na segunda fase, todos vão ver, mas só que ele já virá como juiz. Ele não vai vir mais como advogado para ter misericórdia, não. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor. Muitos falsários, eles caíram em descrédito a tentar dizer que data seria essa, quando seria que Jesus voltaria. Mas eu não vou dizer nem o nome deles, que eu não ganho nada com isso. Eu quero só anunciar que Jesus vai voltar. Se eu passar esses minutos aqui de gravação só dizendo Jesus vai voltar, ei, você que está me ouvindo, Jesus vai voltar, você pode ter certeza. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Deus deu seu único filho para não perder você. Não deixe que o inimigo dê a última palavra da sua vida. Não deixe. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. A gente fecha o olho, é tendo visão, é tendo sonhos, que não sabe nem explicar. Essa noite, como eu lhe digo, eu passei essa trajetória medonha para ir para essa reunião. Era uma reunião que havia. Oh, Jesus nos ajude. Glória a Deus. Então, Jesus, ele morreu para salvar você. Mas se você não quiser, ele não pode salvar. Então, o princípio das dores, eles estão aí. Qual, pastor, os sinais que Jesus está voltando? Eu quero lhe dizer só alguns. Não quero aprofundar muito o vídeo em extensão, mas eu quero lhe dizer os falsos Cristo, falsos profetas, são cegos guiando outros cegos ao abismo, e o abismo eterno. Isso é o primeiro que está aí. Antigamente a gente estava em um lugar, quando chegava alguém pregando o evangelho, eles iam atrás dos perdidos, eles iam atrás de ganhar alma. Eu tenho então um livro aqui, que eu vou fazer outra pregação, peço a você que vá lá, Como Ganhar uma Alma, tá? Que eu posso mostrar porque o livro é meu, do pastor Mardocel, Como Ganhar uma Alma. E aí eu vou colocar esse livrozinho no YouTube, Como Ganhar uma alma para Jesus, porque nós temos corpo, alma e espírito. Essa história, Jesus, ele quer o corpo inteiro, ele quer tudo, ele quer corpo, alma e espírito. Sabe para quê? Quer para ele ressuscitar o corpo para assumir a alma e o espírito. Não há esse negócio do corpo ser uma imundícia e a alma e o espírito ser santa, nem a alma e o espírito ser, ou seja, uma imundícia e o corpo ser santo. Não. Só o meu coração é de Jesus. Não, ele quer corpo,
alma e espírito. Glória a Deus, corpo, alma e espírito que o Senhor quer. Então, segundo os sinais, guerra. Se eu fosse falar sobre o tanto de guerra que já houve, tantas as pessoas que já morreram, eu fosse dar aqui um laudo, mas eu não vou. Mas você vê que a guerra hoje é entre pessoas, entre estado, em capitais, em tudo que é lugar, há uma guerra hoje. Isso é um sinal da volta de Jesus. Você quer ver outro sinal? A fome. Se você está comendo bem todos os dias, agradeça a Deus, porque a fome está aí cercando. A fome está cercando porque todas as vezes que houve uma grande carestia, houve uma grande fome. Você quer ver outro sinal? Peste. Não precisa nem eu dar muitos nomes para você saber sobre peste. Nós vamos falar só aqui alguma, onde eu quero falar aqui do câncer, da tuberculose, da hanseníase, da cólera, da AIDS, mas vamos deixar e sair de mão, não vamos falar nem de dengue, chikungunya, gripe do frango, gripe do porco, que é a gripe suína, não. Vamos falar dessa última que houve. Essa última que houve aí é um sinal, mas só que o povo voltaram assim com um vapor tão grande. Aqui na região, o povo que estava, vamos dizer, guardado, se protegendo, eles voltaram em todo vapor. Eu não sei se você conheceu aquelas, eu conheci no Maranhão, aquelas Maria Fumaça, aqueles trenzinhos movidos a fogo. Ainda tem uma lá no beijo lá da praia que fica mostrando de mostra para o povo ver os turistas. Então ali, quanto mais carvão você colocava, mais lenha, mais ela aumentava. É desse jeito. O povo terminou uma pandemia dessa, terminou não, estão enganados. Então eles com todo vapor. Sabe o que é isso? É cegueira espiritual. Não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, ainda critico as outras pessoas. Então isso é um grande sinal da volta de Jesus. Peste. Então você examine você mesmo se estará acontecendo essas coisas para a volta de Jesus. Você vai num vídeo, está a missionária Michele lá falando sobre visão que ela teve. Você vai aonde for, você vai ver as profecias se cumprindo. Eu fecho meus olhos, eu vejo, eu tenho visão com a volta de Jesus. Eu queria pregar hoje sobre outra coisa, mas o Espírito Santo não deixou. Do mesmo jeito que ele comandava Paulo, que ele barrava Paulo, ia a algum lugar, mandava outro, do mesmo jeito ele faz ainda hoje. Pensa que Deus não avisa, mas diz que isso é conversa, é fictício, ou seja, é invenção, é não. Isso é realidade. Jesus, ele vai voltar. Vou lembrar você, 318 passagens bíblicas, você encontra no Novo Testamento. Comece lá em 1 Tessalonicenses 14. Próxima semana eu vou gravar um vídeo sobre as 318 passagens na Bíblia, para você ver, para ver se você, porque quem vai convencer você é o Espírito Santo. Não é homem algum que vai convencer você, só o Espírito Santo é quem pode convencer você da vinda de Jesus, que Jesus vai voltar. Ele contou sobre as 10 virgens, né? 5 nésia e 5 prudente. 5 estava preparada,
Era o que ele falava sobre o que ia acontecer. 5 estavam esperando e 5 não. Então se prepare para encontrar-se com Jesus, porque ele virá. Um dia um homem disse na minha cara: pastor, eu não acredito na volta de Jesus. Eu digo: ele não precisa que você venha acreditar para ele voltar, ele vai voltar a si mesmo. Ele disse: eu não creio no inferno. Eu digo: se precisa, se há um lugar que não precisa você crer para ir morar lá, é o inferno. Você precisa de fé, é para se aproximar de Deus, e que Deus nos ajude no nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo no nome de Jesus.